Agora a gente fala da produção cafeeira. A brasileira é uma das mais importantes no mundo. A gente é líder de produção com 46 milhões de sacas produzidas na safra 2020 e 2021, de acordo com a Conab. Mas a produtividade pode ser reduzida em torno de 20% devido à ação de nematóides. É preciso cuidar da lavoura. E sobre esse cenário, nós vamos conversar com a Marcela Borges. Ela é engenheira agrônoma e gerente de marketing da FMC Agrícola. Seja muito bem-vinda, Marcela. Já começo te perguntando quais são as principais espécies de nematóides encontradas na cultura do café. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a cultura do café, ela é acometida por várias espécies de fitonematóides, mas as principais são as do gênero Meloidogene e Pratilencos, né? E as que são mais frequentes nos cafezais do Brasil são as do gênero Meloidogene exígua, que são mais frequentes, e aquelas que têm um potencial de causar um maior dano são do gênero das espécies Meloidogene paranaensis e Meloidogene incógnita. Essas são mais agressivas, porém ocorrem em áreas menores do que de exígua, onde exígua figura em maior importância de abrangência hoje nos cafezais. E como elas afetam as plantas do cafeeiro, né? Que sintomas, digamos assim, que características o produtor consegue observar quando essas fitonematóides começam a agir ali nos pés de cafés? Sim, bom, os nematóides são vermes, tá? Que parasitam o sistema radicular do cafeeiro. Então, ao penetrar no sistema radicular, elas, principalmente do gênero Meloidogene, elas formam galhas no sistema radicular. No caso do exíguo, no sistema radicular das raízes absorventes, as raízes novas que são emitidas anualmente nas plantas de café, né? Vamos lembrar que o café é uma planta perene. Então, todos os anos ele emite raiz nova, é uma planta que emite raízes novas, e essas raízes são as responsáveis por absorção de água e nutrientes do solo. São as raízes que sustentam a planta de café. Então, uma vez que essas raízes são afetadas pela penetração do Meloidogene exíguo e pela formação de galhas, há uma dificuldade da planta em absorver esses elementos vitais para fazer a fotossíntese e, consequentemente, gerar energia para sua sobrevivência e enchimento de grãos. Então, as plantas perdem vigor, ficam depauperadas, têm uma desfolha muito grande e afeta a produção, a produtividade do cafezal. As espécies paranaenses e incógnita, essas são mais agressivas e afetam o sistema radicular primário do café. Então, em uma alta infestação, é importante o produtor identificar, quando essas espécies são identificadas nas análises nematológicas, que, por serem mais agressivas, elas podem causar tamanho depauperamento nas plantas de café que essas plantas chegam a morrer. E aí a perda de estande e a perda de produção de uma forma generalizada. São espécies um pouco mais difíceis de ser manejadas em comparação com o exíguo. Já as espécies do gênero Pratilencos são espécies que causam lesões nas raízes, elas não penetram a ponto de causar galhas. São espécies que estão aumentando a sua importância na cultura do café, têm aumentado a frequência de identificação nas análises nematológicas, e é importante o produtor se atentar ao manejo, porque também, assim como o exíguo, vai afetar as raízes absorventes do cafeeiro e, consequentemente, a sua produção, uma vez que vai afetar a absorção de água e nutrientes, tá? Muito bem. E como a gente faz é possível prevenir a chegada desses nematóides nos pés de café? Bom, os fitonematóides são espécies que são transportadas, são disseminadas através de partículas de solo, né, no filme de água que fica em partículas de solo. Então, o que transportam essas espécies, né, são maquinários, implementos agrícolas, a própria locomoção nas áreas, enxurrada, água da irrigação. Então, uma vez identificado no talhão algumas reboleiras que ocorrem essas espécies, é preciso manejar para evitar de se disseminar
pelo restante do talhão e pelo restante da propriedade, assim como das propriedades vizinhas. Então, uma vez que ocorre a inoculação, vamos dizer assim, né, que o solo fique infestado de fitonematóides, tem que se evitar a disseminação. Essa entrada do fitonematóide, ela pode ocorrer, por exemplo, no transplantio de mudas. Se o cafeicultor comprar mudas não certificadas de viveiros que não têm um critério de produção de qualidade, de mudas certificadas, ele pode adquirir mudas que venham infestadas com espécies fitonematóides nocivas ao cafeiro e ali infestar o solo da sua propriedade, né? Então, são espécies que não são fáceis de ser eliminadas, tá? Uma vez na área é muito difícil de eliminar essas espécies, mas é possível fazer o manejo com que se evite a sua disseminação dentro da propriedade e minimize os danos que eles podem causar no cafeeiro. Nesse contexto, Marcela, eu já ia até te perguntar quais são os passos de manejo, né, especialmente o integrado, que podem ajudar aí nesse controle de fitonematóides, né? Aproveito para pedir para você falar da importância também da rotação de cultura nessas situações. Tá, bom, vamos lá. O primeiro passo é o produtor identificar nos talhões, né, do seu cafezal, onde tem plantas ali que estão com sintomas indicativos de estarem sendo parasitadas pelos fitonematóides, que são, como eu comentei, as plantas elas ficam desfolhadas, com ponteiro desfolhado, elas são plantas que têm uma menor produção, são plantas que são menos vigorosas, seu sistema radicular cresce menos. Então, a partir daí, ele, ao retirar amostras de solo, compondo solo e raízes, ali no entorno daquela planta e de suas plantas vizinhas, é possível mandar para uma análise nematológica e identificar a presença de nematóides ali, quais espécies estão, certo? Uma vez feito isso, o produtor ele pode fazer o manejo com aplicação de nematicidas, seja químico ou biológicos, e fazer o cultivo intercalar de culturas que vão ajudar a diminuir a população desses indivíduos. A cultura do café é uma cultura perene, dificilmente a gente faz rotação de culturas, uma vez que o café, uma vez plantado, a gente consegue ir manejando ele por anos através de podas e renovações sem ter que fazer a retirada do cafeeiro ali daquele talhão, né? Então, o cultivo de espécies intercalares que vão ajudar a diminuir ou não multiplicar as espécies de fitonematóides identificadas nas análises nematológicas ajuda sim a diminuir. Vou citar um exemplo. Quando a gente fala de que uma análise nematológica identificou espécies de pratilencos, por exemplo. Pratilencos braquiuros é uma espécie de fitonematóide que ocorre muito em gramíneas em geral, principalmente as braquiárias. Então, o produtor tem que evitar de fazer plantio de braquiária na entrelinha do café. Ele tem que evitar de manter gramíneas na entrelinha do café, porque essas espécies vão ajudar a multiplicar pratilencos, assim como outras espécies de fitonematóides e outras plantas que ajudam a multiplicar, certo? Perfeito. Bom, e que tipo de produto a gente tem hoje para combater essa praga? Bom, tradicionalmente tem-se os nematicidas químicos, né, que contribuem para a diminuição da população, mas nos últimos anos a cafeicultura vem adotando o manejo com nematicidas biológicos, é o que nós chamamos de bionematicidas. Hoje existem produtos à base de fungos e bactérias que auxiliam a planta de café a tolerar o ataque dos fitonematóides e, além disso, vamos dizer assim, essas rizobactérias, por exemplo, são organismos benéficos ao café e que afetam as populações de nematóides, que literalmente ajudam a controlar as populações de nematóides naquele solo ali próximo à rizosfera do café. O que eu quero dizer? Vamos supor, tem produtos à base de bacilos subtilis e licheniformes. Essas bactérias, elas colonizam o sistema radicular do cafeeiro, assim como de outras plantas presentes na área. Fazendo essa
colonização, elas formam uma cobertura no sistema radicular e formam uma barreira química e física. Isso evita a penetração do fitonematóide, ajuda a proteger o café e, além disso, promove um controle dos juvenis, que são as fases do fitonematóide que estão no filme de água do solo e que são as fases infectivas. Então, ao evitar que esses fitonematóides penetrem na raiz, ele está favorecendo, esses bacilos estão favorecendo a planta de café a suportar as infestações de nematóides do solo. Além disso, a aplicação dos produtos biológicos em geral, tanto à base de fungos quanto bactérias, como os bacilos que eu citei, eles favorecem um aumento da atividade microbiana do solo. Já tem trabalhos que demonstram que as aplicações safra pró-safra no cafeeiro, quando a gente faz aplicações de bacilos, aplicações de alguns fungos, no caso que a gente trabalha muito são bacilos subtilis e quiliformes, esses organismos ajudam a aumentar a atividade enzimática no solo, né? Então a gente vê que essas enzimas favorecem, por exemplo, uma melhor ciclagem de carbono, uma disponibilização melhor de alguns nutrientes como fósforo, e isso favorece a planta com relação a ter mais nutrientes disponíveis e também favorece o sistema radicular da planta pela colonização dos bacilos em absorver esses nutrientes. Então a planta fica mais vigorosa, ela tem emissão de mais raízes absorventes, ela consegue se estabelecer melhor ali naquele período de safra em que a planta de café ela precisa crescer ramos para produzir no ano seguinte e encher os frutos que ela está produzindo esse ano. Então, a planta de café ela demanda muito de um sistema radicular vigoroso e protegido. E, para isso, os bacilos auxiliam bastante, né? Então, não é à toa que é uma prática hoje a aplicação de produtos biológicos, principalmente aí à base de bacilos, que auxiliam no manejo dessas espécies de fitonematóides que afetam a cultura do café. Maravilha, muito obrigada pelas suas informações, pelas explicações que você deu para o nosso produtor. Conversamos então com a Marcela Borges, ela é engenheira agrônoma e gerente de marketing da FMC Agrícola. Seja sempre bem-vinda, um bom fim de ano, Marcela, para você e para a sua equipe. Obrigada, para vocês também. Feliz Natal a todos aí.